Hoje é o 61º dia da exposição bíblica, Epístola aos Efésios. Nós vamos ler o capítulo 3, versículo 16. O tema de hoje é corroborados com poder pelo Espírito Santo. Vamos lá. Diz assim o texto da palavra do Senhor Deus. Pode voltar ao que estava antes, aquela outra versão nossa mesmo. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Pode se assentar, sempre glorificando Jesus. O apóstolo Paulo demonstra a sua preocupação com os crentes concernente ao seu desenvolvimento espiritual. É por isso que em Efésios capítulo 1, versículo 16 a 23, o mesmo apóstolo intercede para que os irmãos fossem esclarecidos acerca da obra de salvação, a obra redentora de Deus, e para que eles viessem a ter uma compreensão clara desta obra maravilhosa. Agora o apóstolo Paulo dirige uma segunda oração ao Senhor, intercedendo pelos irmãos. E ele faz aqui 4 pedidos a Deus pelos crentes de Éfeso. E o primeiro deles é aqui, no caso que nós lemos, é que os irmãos fossem fortalecidos, ou como essa tradução, ela captou muito bem a mensagem, corroborados, revigorados, com poder pelo Espírito Santo. Desse modo, os irmãos não desfaleceriam nas tribulações. Porque no contexto do versículo 13, vocês lembram que o apóstolo Paulo fala, não desfaleçais, desfaleçais é desanimais, porque ele estava preso, estava passando grande dificuldade, mas como que ele querendo dizer para os irmãos, eu estou bem, porque Deus está aqui comigo, Deus está me fortalecendo, eu tenho acesso à presença de Deus, Deus é o nosso Pai, ou seja, a minha vida não saiu do controle de Deus, está nas mãos do Todo-Poderoso. Então agora ele ora para que esses irmãos tenham tanto esse entendimento, mas para que esses irmãos venham ser fortificados, venham ser fortalecidos pelo esse poder, o poder maravilhoso do nosso Deus maravilhoso, do Espírito Santo. Agora perceba que o texto, a primeira sentença, ele diz, para que, segundo as riquezas da sua glória. A palavra riqueza, você sabe que se referindo a Deus aqui, é riqueza como plenitude. O que é plenitude? É alguém que é totalmente cheio e não tem falta de nada. Logo, o nosso Deus, ele não tem falta de nada. O nosso Deus é o Senhor de todos os recursos espirituais, enfim, o nosso Deus, ele é pleno, o nosso Deus, ele é completo, e por isso que o texto usa essa expressão, as suas riquezas. Porque tudo que Deus tem com abundância. Agora perceba que ele fala da sua glória. Por que ele fala da sua glória? Porque o nosso Deus e Pai, ele é totalmente glorioso. E glória, o que é a glória de Deus? Glória é a somatória dos seus atributos. Só relembrando isso para os irmãos. Um exemplo, Deus, ele é santo, esse é um atributo de Deus. Deus, ele é santo, santíssimo. Por isso que os anjos cantam, santo, 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 né? Ele é santo, ou seja, na maior perfeição. O nosso Deus, além de ser santo, ele é o todo-poderoso, ou seja, ele tem todo o poder. De alguma maneira, existem poderes aqui na terra, mas acima desses poderes está o poder de Deus, que ele é o todo-poderoso. Deus não tem só um poder, ou algum poder, Deus, ele tem todo o poder. Por isso ele é o Todo-Poderoso, o poder de Deus está acima de todos os poderes, é superior, infinitamente. Deus, ele é também, ele é gracioso, Deus, ele é bondoso, Deus, ele é misericordioso. Enfim, então, essa é a glória de Deus, é a somatória de todos esses seus atributos. Então, quando Paulo aqui está dizendo, segundo as riquezas da sua glória, ou seja, aquilo que Deus é
e nos dá é sempre com abundância, pois ele tem riquezas. Aí você vem em Efésios capítulo 2, versículo 4, Paulo vai dizer que Deus é riquíssimo em misericórdia. Então, quando ele fala das riquezas da sua glória, ele está falando da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da salvação de Deus, e assim por diante. Ele está falando dessas riquezas espirituais que Deus tem disponível para quem? Para todos? Não, para o seu povo, para os seus filhos. Por isso que ele usa aqui a expressão, ele fala o Pai. Por isso que eu dobro-me diante do Pai, porque o Pai verdadeiramente, o Pai celestial, o Pai glorioso, ele tem reservado para nós, preparado para nós toda essa abundância. E por que ele cita isso, as riquezas de Deus, as riquezas da glória, da sua glória? Porque o homem ao pecar, o ser humano ao pecar, ele foi destituído da glória de Deus. Romanos 3:23, todos pecaram e afastados, ou seja, o homem caiu da posição de glória que estava. O homem estava em glória, mas foi destituído, ou seja, ele perdeu a posição. Mas quando o homem passa a se relacionar com Deus, ele passa a estar num estado agora de bem-aventurança, porque todos se perderam, só que agora por meio de Cristo o homem é restaurado. E agora esse relacionamento de restauração com Deus, o homem é reconciliado com Deus, ele passa a estar num estado de bem-aventurança. Então todo ser humano que está num relacionamento com Deus, ele é feliz, ele é abençoado, ele é bem-aventurado. Agora veja só que coisa tremenda, como funciona o nosso relacionamento com Deus. Mateus, no Sermão da Montanha, capítulo 5, versículo 3, Mateus diz assim, as palavras de Jesus, é claro: bem-aventurados, ou seja, felizes, abençoados, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A palavra e pobre, olha só, para nós entendermos porque Paulo fala das riquezas da glória de Deus. A palavra pobre significa reduzido à pobreza, na miséria, é a mendicância, é alguém que é destituído de riqueza, é alguém desamparado ou impotente para realizar algum objetivo. Então, em outras palavras, nós, por causa da pobreza do pecado, nós não temos suficiência, nós somos insuficientes. Então ninguém pode jamais bater no peito e dizer: eu não preciso de Deus, porque o ser humano por si só, ele é o quê? Pobre. E aqui, como diz aqui, pobre de espírito. Por quê? Porque ele é destituído da riqueza da salvação. O homem por si só não tem a graça da salvação, ele não tem. Ele não tem a misericórdia, ele tem um juízo, tá certo? Só que agora, quando ele passa a clamar a esse Deus, quando ele passa a estar nesse relacionamento com Deus, então ele passa a ser enriquecido pelo Senhor. Então Deus pega esse homem que reconhece a sua pobreza, reconhece a sua miserabilidade, reconhece o seu estado de mendicância, e agora esse homem ele passa a fazer o quê? Ele passa a implorar a Deus, ele passa a clamar a Deus, então ele passa a ser feliz, ele passa a ser bem-aventurado. Por quê? Porque ele não está na sua autossuficiência, que o homem não tem, mas ele passa a viver na dependência do Deus pleno, do Deus rico, do Deus todo-poderoso. Então todo aquele que reconhece a sua falência espiritual e coloca a sua dependência em Deus, é feliz, é abençoado, porque na verdade, em Deus não falta nada. Então a bem-aventurança aqui está no quê? Em ser pobre, está em reconhecer que é pobre e depende de Deus. E como Deus não tem falta de nada, aí Deus passa a nos enriquecer. Aí Deus vai derramando sobre a nossa vida as suas riquezas espirituais. Aí Deus vai trazendo essa riqueza sobre nós, tá certo?
E é por isso que hoje o povo de Deus, o povo do Senhor, é um povo abastado, é um povo afortunado. É por isso que vocês sempre vê aqui eu orando por alguém, principalmente dia de aniversário, eu falo: Deus, derrama as riquezas do teu reino, porque é essas riquezas aqui. Em Deus não há falta de nada, e Deus pode enriquecer o homem com a sua salvação, com o seu favor, com a sua bondade. Deus pode enriquecer o homem com sua misericórdia. Que coisa linda! Porque todos nós, como o próprio Paulo diz nessa epístola, todos os homens estavam mortos em pecado. Então todo ser humano, irmão, eu quero que você entenda isso, todo ser humano por si só, ele é pobre de maré, pobríssimo, tá certo? E ele tem que reconhecer. O problema de muitos homens é que eles andam na suficiência, né? Na sua autossuficiência, como que querendo dizer: eu não reconheço a Deus nos meus caminhos, porque ele diz: eu não dependo de Deus. Engano, porque todo ser humano depende do Senhor. Ora, alguém pode ser salvo sem Deus? Não, logo todos dependem dele. Logo todos têm que implorar pelo favor dele. E é essa dependência de Deus é que nos faz ser felizes, está certo? Então toda pessoa que depende de Deus é uma pessoa feliz. Agora o texto diz, versículo 16: vos conceda, então, para que segundo as suas riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito. Então essa é a segunda sentença que nós vamos trabalhar. A palavra aí conceda, ela é muito tremenda. No original significa dar a alguém que pede, distribuir com abundância, suprir, fornecer as coisas que lhes são necessárias. Então aqui o nosso Pai bondoso supre com abundância aos filhos que pedem em suas necessidades. Então veja só como nós somos um povo privilegiado de ter um Pai bondoso, porque esse Pai, ele não nega nada aos seus filhos. Então quando nós nos achegamos perante a presença do Pai, crendo na sua bondade, ou seja, o texto aqui diz, vos conceda é dar ao que pede, logo só vai receber quem pedir. E agora esse conceda aqui é um distribuir, Deus distribui com abundância, e Deus me supre a ponto de me fornecer tudo aquilo que me é necessário. Você e tanto quanto eu sabemos que a nossa estadia, a nossa passagem aqui na terra é uma passagem de muitos desafios, e nós necessitamos do cuidado de Deus. Não é mensal, não é do cuidado de Deus anual, é do cuidado diário. Nós temos a necessidade do cuidado de Deus da nossa vida diariamente, e não só diariamente, a todo momento. Ai de nós se não fosse o cuidado amoroso do nosso Deus para com a nossa vida. Agora você consegue entender porque em Mateus capítulo 6, versículo 9 e 11, aí fala lá o Pai Nosso, né? Pai Nosso que estais no céu, é assim que eu me dirijo a Ele, Jesus nos ensinou. Aí olha só que ele diz: o pão de cada dia nos dá hoje. Esse pão de cada dia, aqui a palavra de cada dia significa o pão que é necessário, que é suficiente para o sustento diário. E esse contexto aqui de Mateus capítulo 6, qual que é o contexto? Jesus estava ensinando para que os homens não viessem a colocar o seu coração nas riquezas materiais, mas que viessem a colocar o seu coração nas riquezas espirituais, e que eles não viessem estar ansiosos pelo comer, pelo beber, pelo vestir. Aí ele ensina o que? Você deve buscar o reino e a sua justiça. Aí todas essas demais coisas, ele falou, eu vou acrescentar. Logo, nós não vivemos em função das coisas materiais. As coisas materiais dessa terra é consequência do espiritual. Então, quando eu passo a ter essa busca espiritual, a priorizar o eterno, então o próprio Deus, ele se encarregará
de cuidar dessas coisas terrenas. Quando fala do vestir, fala do cuidado do corpo, tá certo? E beber e comer. Fala tudo das necessidades, porque esse corpo, enquanto nós estivermos nesse corpo, nós temos necessidades humanas, físicas, tá certo? E aqui, quando o texto diz, então, desse cuidado diário, ou seja, Deus nos dá o necessário, Deus nos dá o suficiente para o sustento de cada dia. Aí agora perceba, olha só o que o texto diz em Mateus 6,34, Jesus ensinando para os discípulos: então vocês não inquieteis, ou seja, não fica ansioso, não fica preocupado, pois pelo dia de amanhã. Por que eu não devo me preocupar com o dia de amanhã? E vem a pergunta, por que eu não devo? Porque o nosso futuro já está garantido. Eu vou repetir isso aqui de novo. Por que eu não devo me preocupar com o amanhã? Porque amanhã já está garantido, porque Deus já está lá no amanhã. E o que está nos reservado para amanhã? Está reservado uma vida eterna, gloriosa na presença de Deus, onde não vou ter mais dor, não vou ter mais sofrimento, entende? Então diga, o amanhã não me preocupa mais. Aleluia. O amanhã já está garantido. Eu vou dizer de novo porque alguém não pegou. Aleluia. Não preocupe com o dia de amanhã. Cuida do de hoje, porque amanhã Deus já garantiu. Aleluia. Deus já garantiu de amanhã. E aí ele ensina, porque o dia de amanhã, olha lá, cuidará de si mesmo. Basta, olha lá, é o suficiente a cada dia o seu mal. Sabe o que Jesus está ensinando? Jesus está ensinando que cada dia tem um desafio. Essa vida aqui na terra é um desafio. E cada dia que você acorda, você está diante de um desafio. Só que o que eu quero que você entenda aqui, qual que é o desafio? Você não tem a luta diária, problemas, você enfrenta confrontos familiares, você enfrenta confronto no trabalho, você enfrenta desafios pessoais, problemas consigo mesmo, você enfrenta problemas de saúde, você enfrenta problemas de desemprego, é tantos problemas que não tem como nomeá-los todos aqui. Então esses são os desafios diários, entende? Essas são as dificuldades diárias. E Jesus está me ensinando que eu não devo pegar o problema de amanhã e trazer para hoje. Porque se eu pegar o problema de amanhã e trazer para hoje, em vez de eu cuidar do problema que eu já tenho hoje, eu já estou adiantando o dia amanhã. E aí o que eu vou fazer? Em vez de ter um desafio, eu vou ter dois. Então o que ele está me ensinando a fazer? Então você não se preocupe com amanhã, porque amanhã já estou lá, amanhã já estou te esperando lá. Então Jesus me ensinou o que? Eu aprender a vencer um dia de cada vez. É por isso que eu sempre digo, eu sei que nós, pela nossa fragilidade, às vezes as pessoas vêm orar e vêm pedir oração, falam: pastor, surgiu um negócio aqui, o médico já me falou que pode ser isso aqui, a pessoa já fica desesperada. Aí esse dia eu falei: fique em paz, orei e falei: vai lá, não sofra antecipado. Faz o exame, tem que fazer, depois que sair o resultado a gente vai pensar nisso, depois que sair, então não fica pensando nisso. Sabe o que aconteceu? Não era nada. Então, ou seja, se a pessoa ficasse preocupada com aquilo, ou seja, ela ia ficar abalada psicologicamente, ela ia se abater, entende? E ou seja, ela nem ia ter que enfrentar aquele problema. Por quê? Porque Deus já estava cuidando daquele negócio. Então entenda uma coisa, você não pode antecipar o problema, você não pode pegar os desafios do dia de amanhã e trazer para o teu hoje. E aí Jesus está me ensinando o quê? Por quê? Porque o pão é do quê? É de cada dia. O sustento é do quê? É de cada dia. Deus está me dizendo: olha, para cada dia eu tenho um sustento para você. Para cada dia que você me pedir, eu tenho algo para lhe dar. Cada dia que você colocar a tua boca no pó, eu vou te suprir, eu vou te dar o necessário, eu vou te conceder aquilo que você precisa para vencer esse problema, para vencer essa dificuldade, para vencer essa luta. Então aqui eu estou declarando em
nome de Jesus, aleluia, na tua mesa, tanto física quanto espiritual, não pode faltar nada, porque todos os dias Deus mandava colocar pão na mesa, porque o pão é diário, assim como no deserto Israel que estava, tinha maná diário, assim é Deus da nossa vida. Ontem teve o pão diário, hoje tem o pão diário, e amanhã Deus vai prover o pão diário. Não entendi, Deus tem a força que você precisa para cada dia, Deus tem o alimento que você precisa para cada dia. Pastor, hoje surgiu um desafio, Deus te sustentou, Deus te deu graça, Deus te deu o alimento diário. Ananchora mandara comícia, alabaxéria. Ou seja, a base do nosso culto a Deus é a dependência e confiança no seu cuidado amoroso. Eu vou repetir isso aqui: a base do nosso culto é a dependência de Deus, aleluia, e a confiança no seu cuidado amoroso. Ora, você já viu um pai ser rico e deixar o filho passar necessidade? Você já viu um pai ser totalmente glorioso e deixar o seu filho na pindaíba? O nosso Pai é amoroso, o nosso Pai é bondoso. O Pai não te deixará você ficar comendo farelo, o Pai não te deixará na necessidade, o Pai vai fornecer o que você precisa. Anácia Candarábia. Quem pode levantar uma da mão para receber essa profecia? Nunca faltará o sustento espiritual para você vencer os desafios diários da sua vida. Anácia Ecamachere Cantarabacala Barachande Comanai. Alabachanda canderebacanda bacaia, alabachere micandorebacanda alabassúria, aleluia. E tem mais uma coisa: e dia de sexta-feira o maná cai em porção dobrada. Em dia de sexta-feira o maná vinha dobrado. Sabe por quê? Porque sábado é descanso. Deus preparou o descanso para a tua alma. Aleluia, aleluia, aleluia. Então eles, aqui eu estou usando a linguagem do maná caia do céu, porque ali estava inserido a oração do Pai Nosso. Você sabe que de segunda a sexta, segunda a quinta, eles pegavam uma porção, não podia pegar duas. Ensinando, aprende a depender de mim nesse dia. Você aprende a depender de mim hoje, aprende a confiar. Então a base do nosso culto tem que estar aqui: dependência e confiança. Dependência, eu oro, eu peço. Confiança, eu sei que vai chegar. Eu sei que vai chegar. Alavassúpia. Aleluia, glória a Deus. Deus está nos sustentando espiritualmente. Aqui, gente. A palavra corroborado, dobre atenção, significa ser feito forte, aumentar em força, estar no controle, no caso da situação, obter vitória sobre a situação. Essa força aqui é o suficiente para o cristão poder dominar qualquer influência má. É isso que significa aqui no original, tanto pode ser sede fortalecidos, ou como está aí, sejais corroborados, que eu prefiro essa mesmo, corroborados, que fala de um revigoramento, entende? É coisa do céu isso aqui. Entenda uma coisa, com Paulo aqui orando ao céu, olha a oração dele: Deus, eu peço, meu Pai, que o Senhor conceda esses crentes que sejam corroborados. Olha só a oração que esse servo de Deus faz. Ele está pedindo para que o povo seja o quê? Ou seja, ser aumentado em força, para que o povo seja forte, para que o povo, ou seja, obtenha vitória sobre a situação difícil que está vivendo. É isso que ele tá falando. Agora com Paulo eu aprendo o quê? Já que vai pedir, ou seja, peça a altura de Deus. Eu vou repetir isso aqui.
já que vai abrir a boca para orar, então peça a altura do Deus que você serve. Por que eu digo isso? Porque o texto está dizendo, ele é o quê? Em Efésios 2,4 vai dizer que ele é riquíssimo. Aqui está dizendo as riquezas no plural. Então presta atenção, eu não vou chegar diante de Deus sabendo quem Ele é, o que Ele tem. Eu não vou chegar e vou orar assim a Deus: ô Deus, me dá uma forcinha aí, me dá um renovinho aí. Não, já que vai pedir, já que vai clamar, já que vai falar com o Pai, ou seja, pede a altura desse Pai rico e maravilhoso. Então você não vai pedir uma forcinha. Paulo falou: Deus, eu não estou pedindo para você dar uma força para o teu povo, eu estou pedindo para você dar um dilúvio de força na aleluia. Paulo está querendo dizer, meu Deus, que esses irmãos recebam um dilúvio de fortalecimento. Você entende o que é dilúvio, né? Algo que cobre tudo, que enche tudo, que mergulha. Então Paulo está dizendo: Deus, eu não estou pedindo para o Senhor dar para o teu povo só, sabe, aquele renovinho que... Não, é aquela força, um revigoramento, é aquela situação que deixa a pessoa, sabe, rígida. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui, ó, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Olha só, vou ler e depois eu vou explicar todo o versículo. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. É a mesma palavra que lá corroborar, tá? Agora a palavra vigiai, aí significa dar estrita atenção a, tomar cuidado. Ou seja, temos que dar atenção à nossa vida espiritual com Deus, se dedicar a Ele, buscar a Ele e tomar cuidado, ou seja, na vigilância, pois estamos num campo de batalha, estamos em guerra. Então esse vigiai aqui é dar atenção, cuidar da sua vida espiritual, porque a vida espiritual deve ser cuidada, deve ser regada, é como um jardim, que você tem que tirar, podar os galinhos mortos, para nascer galinhos novos, tem que estar sempre regando, para ele ficar bem florido. Então a vida espiritual, estou usando essa linguagem aí, né, figura de linguagem, para os irmãos entenderem, tem que ter esse cuidado, essa atenção com a vida espiritual. E também porque há um inimigo, né, e ali nós temos que estar atento a isso, porque esse inimigo quer nos devorar, mas a gente tem que estar atento, alerta, porque aí quando a pessoa está alerta, ela tem graça de Deus para resistir, o inimigo foge dele, né? Aí ele diz assim, então vigiai e estai firmes na fé. A palavra firme aí significa manter a posição. Então foi Deus quem nos posicionou nessa guerra, nós somos um soldado de Cristo, então por isso nós não podemos baixar a guarda. Então nós temos que manter a posição do salvo. E qual é a posição do salvo? A posição do salvo é essa: orando, vigiando, jejuando, adorando, meditando na palavra. Então não saia da posição, foi Deus que te colocou nessa posição, soldado. Deus te colocou na posição de verdadeiro adorador. Então não pare de adorar, não pare de glorificar, não pare de meditar na palavra, não pare de buscar a face do Senhor, não pare de se humilhar, não pare de se quebrantar, mantenha a posição de salvo, mantenha. E portai-vos varonilmente. Essa palavra varonilmente aí significa ser valente, corajoso, ou seja, ter espírito de luta e não se acovardar diante da situação. É como a Bíblia fala sobre um homem chamado Samá, considerado um valente de Deus, do exército de Davi. Ô irmão, a Bíblia diz que se levantou os filisteus, eram centenas dele, e o povo de Israel com medo se acovardou. Não teve valentia e nem coragem, não teve espírito de luta e teve medo. Só que teve um homem chamado Samá, que ele bateu o pé, pegou a espada e falou: eu não saio daqui. Os filisteus queriam tomar o campo, o pedaço de terra que tinha lentilha. Ele falou: foi Deus que deu essa terra, foi Deus que prometeu a nós essa terra, e dessa terra a gente não sai, dessa terra a gente não abre mão. E ele foi o que? Valente e corajoso, teve espírito de luta e teve coragem, ou seja, defende o teu campo. Essa família que Deus te deu é tua, esse chamado foi Deus que te deu, essa saúde foi Deus que te deu. Então não foge do filisteu, seja valente, seja corajoso, seja destemido.
Esse camarada lutou e ele foi bater nos adversários, que a hora que ele foi ver, a espada estava grudada na mão. Quero ver tirar a espada da mão do cara. E ali, cadê? Não sobrou um filisteu. Os fujão foram embora e largaram. Quanta gente correndo e deixando o campo de lentilha. O seu pedaço de terra vai entregar de mão beijada para o inimigo? O inimigo está negociando e você está aí querendo negociar, porque o inimigo fala, não, me dá aí, uma parte sai e outra fica, que nem fez com Moisés, ali o povo no Egito falou, tá certo, vai os homens, as crianças ficam, ou vai todo mundo, fica os animais. Moisés falou, não vai ficar nenhuma unha aqui, porque com o inimigo a gente não negocia, a gente não abre mão daquilo que Deus tem nos dado, aleluia. Então defenda o campo que Deus te deu. Foi Deus que te deu esse campo. Se pode varonilmente. Você, meu irmão, minha irmã, tu és valente, tem espírito de luta, tem espírito de guerra. Você não é um covarde frouxo, não. Tu não vai recuar, tu vai bater o pé e dizer, o campo foi Deus que me deu e é Deus que vai me dar vitória. Guerreia por esse negócio aí. E aí ele diz, então fortalecei-vos. Agora lê comigo esse versículo de trás para frente, olha lá. Fortalecei-vos, ó. Aí se você ler o versículo de trás para frente, fica assim, ó. Se você for fortalecido, vai ser valente, corajoso, vai manter a posição de crente fiel e vai se manter vigilante. Então tudo começa na onde? No fortalecimento. Então vem Deus nessa noite e diz, vou corroborar o meu povo com poder. Deus vai te corroborar aqui nessa noite. Deus te trouxe aqui para te fazer aumentar em força. Você vai sair daqui tão forte, mas tão forte em Deus, que nem você vai se reconhecer. Você vai perceber que aquela tristeza bateu em retirada. Você vai perceber que aquele desânimo foi dissipado. Você vai perceber que você está diferente, porque é Deus te dando vigor, é Deus te corroborando, é Deus te dando força, é Deus te tornando forte. Tu vai sair daqui cheio de força, tu vai sair daqui fortalecido. Hoje o crente vai sair daqui firme. Alabachanda, candarabassúpia. Há algo espiritual que Deus está fazendo aqui nesta noite. Você vai perceber, tu vai sair daqui diferente. Por quê, pastora? Porque o Senhor Deus está te fortalecendo. E o crente que recebe força é um crente valente, é um crente corajoso, é um crente que mantém a posição. Por quê? Porque ele está cheio de força. Força. Eu vou repetir tudo de novo. Ser feito forte, corroborado é isso, aumentar em força, estar no controle da situação, obter vitória sobre, ou seja, essa força é o suficiente para que você obtenha essa vitória, ou seja, domine a situação adversa, domine a situação contrária. Essa situação não pode ser maior. Por quê? Porque o Deus que você serve está te enchendo. Está te enchendo do que, pastor? É de força. Recebe força. Eu vou te dar alguns segundos para você, de mão levantada assim, glorificar a Deus e ser fortalecido. Tu vai dominar essa situação, tu vai colocar essa situação para baixo. Por quê? Porque você está recebendo a força. Conácia Eneregioria candurácia Anai chau que mentre a súbria Alamanda saio cantora baixando a candarápia. Aleluia, eu vejo Deus colocando tanta força na vida do crente. Você não vai sair daqui como um crente raquítico. Você não vai sair daqui como um crente anêmico. Tu não vai sair daqui com a cabeça baixa, apanhando do inimigo, da situação. Nesta noite tu vai sair daqui com espírito de luta. Tu vai sair daqui nesta noite destemido, cheio de coragem.
Camassaio. Alabaxera macandara. O de hoje já está descendo. O de hoje já está descendo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Irmão, eu vejo uma nuvem de glória aqui. Amanasere candorequemícia para xerabacantai. Há uma operação celestial, há uma operação divina aqui nesta noite, e o Senhor está dizendo: recebe, eu te concedo força, eu te concedo força, eu te concedo força. Receba, receba. Hoje o teu tanque espiritual sai do vermelho. Hoje Deus vai encher o tanque. Hoje Deus vai fortalecer. Aleluia, 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 aleluia. Perceba isso comigo. Ele diz assim, ó: corroborados com poder pelo seu Espírito. Olha lá, corroborados com o quê? Com poder do Espírito Santo. Escute isso aqui, não esqueça mais. Você sabe que a palavra poder aqui, que é dinamis, significa ato de poder, é ações poderosas de Deus, é o sobrenatural de Deus operando milagres. Então a forma como o crente é fortalecido, corroborado, não é normal, é uma forma sobrenatural, pois essa obra é uma obra do Espírito Santo na vida do crente. Então é o poder do Espírito manifesto em nós que dissipa toda a fragilidade humana. Perceba só, esse poder do Espírito Santo ministrado em nós. Quando Deus quer nos fortalecer, o que Ele faz? Ele pega, o Espírito Santo pega e manifesta em nós o seu poder. Ele vem, derrama o seu poder, Ele vem, coloca em nós o seu poder. Aí esse poder do Espírito operando em nós é uma ação sobrenatural, que vai mexer em todo o nosso ser, que vai mexer em toda a nossa estrutura. Aí de repente o crente começa a perceber que ele já não está mais fraco, ele começa a perceber que ele não está mais desanimado, ele começa a perceber que ele já não está mais tímido na fé, ele começa a perceber que ele já não está verdadeiramente numa condição frágil, ele começa a entender que está vindo sobre ele algo divino, algo glorioso. Aí ele se levanta na presença de Deus. Aleluia. E esse poder manifesto em nós é que dissipa, volto a dizer, dissipa toda essa fragilidade, tá certo? E esta é a causa de imensas preocupações dos discípulos. Jesus, em Atos capítulo 1, versículo do 6 ao 8, os discípulos tinham uma preocupação humana. Qual era a preocupação dos discípulos? Quando tu restaurará o reino a Israel? Restaurar, ou seja, é reestabelecer, trazer como era antes. Sabe o que eles estão dizendo? Quando tu vai fazer o reino de Israel ser como nos dias de Davi e Salomão? É isso que eles estão pedindo. Aí Jesus pega no versículo 7 e fala: ó, não vos compete saber os tempos e as estações que o Pai já determinou pelo seu próprio poder. Aí vem a resposta no versículo de número 8, ó: mas recebereis. A virtude aqui é poder, o poder do Espírito Santo. Então perceba, eles estão preocupados com coisas terrenas, e agora Jesus está dizendo: vocês têm que receber poder. Ele está dizendo, a preocupação de vocês estão preocupados como que vai ser, o dia que vai abrir a porta, o dia que vai acontecer, mas Jesus falou, para vocês não tem que ficar preocupados quando que vai ser, porque isso o Pai já determinou fazer. Então qual é a minha preocupação? Receber poder. Essa tem que ser a minha preocupação, a minha única preocupação deve ser essa, se preocupar em receber poder. E essa palavra receber aí, recebereis no caso, significa receber o que é dado, agarrar, tomar posse. Então, se é dado é porque é pela graça do Senhor. Então, quando nós oramos, apropriamos-nos
Deus nos dá graciosamente. Porque, irmão, tudo que nos é dado é porque alguém pagou o preço. Quem que pagou o preço? Jesus pagou o preço. Jesus pagou o preço pela conquista. E ele diz, ó, o preço foi tão pago que ele disse assim, está consumado, ou seja, o preço foi pago. E quando Jesus falou, ó, o preço foi pago, a primeira coisa que aconteceu, o véu se rasgou, ou seja, o acesso à presença do Pai foi o que? Nos dado. Agora você consegue entender a profundidade disso? A obra já está feita. Então, quando eu oro, preste atenção, eu estou me apropriando daquilo que Cristo já fez. Quando eu estou orando, preste atenção, eu não estou orando, preste atenção, para que eu venha convencer a Deus de alguma coisa, não. Quando eu estou orando, eu estou perseverando, pedindo para o Pai, crendo na bondade dele, porque já está tudo feito, Cristo já fez a obra, o preço da cura já foi pago, o preço da salvação já foi pago, o preço já está pago, mas o que eu preciso? Eu preciso crer na bondade do Pai, eu preciso chegar em oração diante da presença do Pai, e receber aquilo que é me dado, ou seja, agarrar aquilo que é me dado, se apropriar do que é me dado, tomar posse daquilo que foi conquistado na cruz do Calvário. Então o cristão, o servo de Deus, quando ele ora, ele passa a se apropriar daquilo que Cristo já fez na vida dele. Então nós oramos para isso, para se apropriar daquilo que nos é dado gratuitamente. Não é nós que conquistamos, foi Cristo que conquistou, tá certo? E agora nós só vamos em oração. Esse é a nossa perseverança. A gente tem que perseverar porque também envolve batalha espiritual, mas aí nós chegamos diante do Senhor, e todo aquele que agora vai diante do Pai em oração, ele passa o quê? A receber aquilo que é dado. Vamos lá para você entender, porque metade não entendeu ainda. Jesus não falou, fique na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder? Sobre vós eu envio a promessa de meu Pai. E eles ficaram de que jeito esperando a promessa? Orando. Então oração, o que é orar? Orar é se apropriar daquilo que Deus já fez sobre a nossa vida. Então o Senhor já tem colocado diante de nós as suas riquezas, o Senhor tem colocado diante de nós as suas dádivas. Então quando você se coloca em oração, você vai passar o quê? A receber aquilo que já foi dado para você. Você não está convencendo a Deus em te dar, você só está se apropriando daquilo que Ele já te deu. Isso já é teu em Cristo Jesus. Aí você ora, aí o que aconteceu? Estavam perseverando unânimes em oração. De repente o Espírito Santo veio e se manifestou na vida deles. Eles só agarraram, só se apropriaram daquilo que já estava feito. Agora você entende isso aqui? Em Atos 4:31, olha que coisa tremenda. Atos 4:31, eles estão passando uma dificuldade. E ali estavam perseguindo eles. E o que acontece? Eles oram, Atos 4:31. E tendo eles orado, moveu o lugar onde estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Preste atenção, em Atos 1:8 há a promessa, vocês vão ser revestidos de poder. Atos 2:1 em diante se cumpre. Só que agora em Atos 4:31, de novo eles recebem poder. Por quê? Porque esse é o processo de renovação diária. Entende? Eu não posso me limitar ao que Deus já fez na minha vida. Eu tenho que sempre viver essa questão diária da vida de Deus em mim. Então quando eu passo a orar, eu passo a me apropriar daquilo que o Senhor já fez na minha vida, tá certo? Eu vou dizer isso aqui de novo, é difícil para algumas mentes entender isso. Eu e você não oramos para Deus nos convencer que eu mereço daquilo, porque eu por mim mesmo eu não mereço. Mas o que me faz ter mérito? Cristo, o sangue de Cristo me faz, eu não estou nele, eu não pertenço a ele. Então quando eu oro, eu só estou me apropriando daquilo que ele fez. Ele já consumou a obra, já está feito, mas requer para mim o quê? Perseverança, porque o tempo e a hora que o Pai vai entregar pertence a ele, mas o filho, quando é insistente, fica falando com o Pai todo dia. Aleluia. Eu falo, quem tem filho aqui sabe, falo, pai, hoje não, mas aí ele vem de novo, pai,
Aí tem uma hora que ele fala tanto, tá bom, você acaba adiantando, aleluia, de tanto que ele está insistindo, louvado seja o nome do Senhor. É isso que Deus faz conosco, Ele já tem nas mãos dele o que eu e você precisamos, mas o que Ele está requerendo de nós é perseverança. Se apropria, passe a se apropriar daquilo que já está feito. E quando eles oram, o que eu acho interessante aqui, é que quando eles oram, o texto diz que em resposta à oração, eles são cheios do Espírito Santo. Por quê? Essa é a nossa maior necessidade. Não esqueça disso, eu já falei inúmeras vezes, mas não esqueça disso. A nossa maior necessidade é ser cheio do Espírito Santo, porque a presença do Espírito Santo em nós, Ele opera o seu poder em nossas vidas. Quando o Espírito é derramado, Ele age com poder em nossa vida. Então, numa necessidade que eles tinham, eles oram, e Deus, em resposta, derrama o seu Espírito. E agora o Espírito Santo manifesta o quê? O seu grande poder, e fortalece a vida daqueles irmãos. Então eu digo aqui em nome de Jesus, eu tenho necessidade, eu tenho várias, irmão, eu tenho muitas necessidades na minha vida, pessoal, familiar, espiritual. Eu tenho, nossa, se eu fazer a lista aqui vai dar conta, hein? Mas a minha maior necessidade, e a tua maior necessidade é essa, é ser cheio da glória de Deus, é ser cheio do Espírito Santo e Ele manifestar poder. Preste atenção naquilo que eu vou falar aqui. Quando aquela mulher, ela tinha uma dívida, não tinha? Lembra, segundo Reis, capítulo 4? O problema dela era o que? Era dinheiro, não era? E por que o profeta deu azeite para ela? Se o problema dela era dinheiro, não bastava, não seria mais fácil chegar dinheiro na mão dela e aí pagar a dívida? Por que veio azeite? Porque a minha maior necessidade, você não pegou, a minha maior necessidade, óleo ali é símbolo da presença do Espírito Santo. Quando ela foi alcançada pelo poder do Espírito Santo, as outras áreas dela foi alcançada. Então estou dizendo, tem gente que está orando errado, aleluia, está insistindo do lado errado. Você tem necessidade, continua apresentando elas, mas a tua maior necessidade é essa: Deus, me dá poder, me enche do teu poder, me enche da sua presença. Você deve pedir para Deus te encher, se apropria, porque Ele falou, mas vocês vão receber poder quando o Espírito Santo for derramado. Então diga bem forte: a minha maior necessidade é ser cheio do Espírito Santo. Quem concorda com isso, diga amém. Aleluia. Então eu vou dizer tudo de novo com outras palavras. Eu estou dizendo, todas as necessidades Deus pode nos alcançar e alcança mesmo, mas eu estou dizendo, a minha maior necessidade não é verdadeiramente a minha conta bancária cheia. A minha maior necessidade não é estar cheio de saúde. A minha maior necessidade não é Deus resolver aquele problema que eu estou dentro da minha casa. Tudo isso Ele faz e é bom, e a gente tem que orar para que isso aconteça, mas a minha maior necessidade é espiritual. A minha maior necessidade é que Deus venha me encher com o seu Espírito, e o seu Espírito me envolver com o seu poder, e me tornar um homem robusto, me tornar uma pessoa corroborada. Aleluia. Essa é a nossa maior necessidade. E agora veja só, esse poder que Ele nos concede, nos corrobora, é na onde que é? No homem interior. Vou ler todo o texto. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder, olha lá, pelo seu Espírito no homem interior. Que coisa maravilhosa. A palavra interior significa dentro, é o interior do ser humano, da pessoa. Aqui ele não está falando somente da parte espiritual, que é o espírito humano. Qual que é a nossa parte espiritual? É o espírito humano, que já disse tudo, espírito. Mas é o espírito humano aonde nós temos contato com Deus. Quando o Senhor Deus fala conosco, onde que Ele fala? No nosso espírito. A mensagem que o Espírito Santo nos dá, a profecia que Ele nos dá, Ele coloca lá no nosso espírito. Essa é a nossa comunicação com Deus, é no nosso espírito. Mas aqui, quando Paulo fala que os crentes sejam corroborados com poder pelo Espírito Santo,
no homem interior, ele não está falando só de você ser corroborado no teu espírito, só no teu ser espiritual. Ele está falando de toda a parte interior do homem, que isso significa o quê? O homem interior se refere aqui à faculdade psicológica, incluindo os aspectos intelectuais, emocionais e, no caso, conforme já falei, também os espirituais. Ou seja, o pedido de Paulo em oração não é um pedido raso, pois ele está falando, Deus, toca no interior, corrobora o interior. Ele não está pedindo algo simplesmente por fora. Ele está falando, Deus, o que eu estou pedindo para você, para o Senhor, é coisa profunda. Faz uma obra no interior da vida dessa pessoa. Então, o que Deus está fazendo de uma forma sobrenatural não é uma obra fora, não é uma obra simplesmente assim, rasa, é algo profundo, é algo, se você presta atenção, o homem consegue chegar na nossa alma, o ser humano consegue chegar no nosso espírito, o ser humano consegue chegar no nosso coração, consegue chegar na nossa mente, consegue, ele não consegue ter acesso a isso. Por que não consegue? Porque é essa parte interior do homem. E agora, quando Paulo está dizendo que o Senhor venha corroborar com o poder do seu espírito o homem interior, sabe o que ele está querendo dizer com isso? Que os irmãos sejam corroborados com o poder no homem espiritual, e isso passe a afetar o homem psicológica e emocionalmente também falando. Ele está dizendo, se Deus corroborar esse crente com poder no homem dele espiritual, Deus vai tocar no psicológico dele, Deus vai tocar no emocional dele, ou seja, o poder do Espírito Santo em nós toca em todo o nosso ser. Agora você está entendendo onde está a cura da depressão, você está entendendo onde está a cura da ansiedade, você está entendendo onde está ou seja, esses problemas que a pessoa vive, pode ser esquizofrenia, qualquer outro problema, entende que existe psicológico, está na onde? Está em receber poder no homem interior. Aí quando o crente recebe poder no homem interior, aí Deus toca no seu psicológico, e não só isso, Deus toca no seu emocional. Aquela pessoa que era rancorosa, aquela pessoa que guardava mágoa, agora ama, agora libera o perdão. Por quê? Porque ela está cheia de poder. Isso é muito violento, gente. É uma obra tremenda do Espírito Santo, sabe? E agora veja aqui, eu não tenho dúvida, hein, que Deus está tocando aqui de uma forma interior tremenda aqui sobre a vida da igreja do Senhor. Aleluia. Você vai sair, eu volto a dizer, você vai sair daqui corroborado, fortificado, fortalecido, porque o Espírito Santo está manifestando o seu poder. Agora entenda o que Paulo disse em 2 Coríntios 4, versículo 16, por isso, esta é a causa que nós não desfalecemos, que ainda que o nosso homem, corpo físico, se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia após dia, dia após dia. Hoje aqui nesta noite você recebe poder, e aí se no decorrer dos dias você enfrentar a luta, a batalha, e o desânimo quiser vir, querer dominar o teu coração, querer se desfalecer, se reúne no culto de novo, ora ao Senhor de novo, e o que Deus vai fazer? Deus vai pegar e vai falar, recebe essa descarga de glória, recebe essa descarga de poder. Aí o crente fica forte e continua a batalha. Aleluia. É assim que nós conseguimos ter vitória. Seria desnecessário, inútil dizer aqui quem passa luta emocional, quem já não sentiu vontade de não viver mais, quem é que não passa luta, é o ser psicológico, crise existencial, e você fica naquelas crises, então é crise para tudo quanto é lado, é um fogo cruzado. Aí vem Deus, aleluia, numa noite como essa, e fala para você, a obra que eu estou fazendo na tua vida não é raso, a obra que eu estou fazendo na tua vida não é só na casca por fora. O que eu vou fazer para transbordar? Eu vou tocar no teu espírito, eu vou renovar o teu espírito, eu vou encher o teu espírito, e agora o teu espírito cheio, eu vou tocar na tua alma, eu vou tocar no teu psicológico, eu vou tocar no teu emocional, e ainda mais, eu vou dar saúde no teu corpo, porque a
presença do Espírito toca em todo ser. Aleluia, 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 aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Canarraçúbria. É por isso que eu vejo Paulo dizendo: Deus dá poder para esses crentes. Enche esses crentes de poder. Enche esses crentes de poder. Enche essa irmã de poder. Enche esse jovem de poder. Enche esse varão de poder. Pastor, mas o meu problema é no casamento. Recebe poder. Pastor, o meu problema é na finança. Recebe poder. O meu problema, meu Deus. Levante as duas mãos para o céu. Vou te dar 30 segundos só para quem veio receber poder. Adore a Deus com línguas estranhas. Adore a Deus exaltando a sua presença e começa a dizer para, olha que lindo isso. Olha que imagem linda que eu estou vendo aqui. Levanta a tua cabeça. Deus não te deu visão de porco para ficar olhando para baixo. Tu é águia, e águia se renova, e águia se renova, e águia se renova. Recebe, o altar aqui em cima recebe, os pastores aqui em cima recebem, as crianças aqui recebem, os adolescentes, os jovens recebem, os casais recebem, os obreiros recebem, os músicos recebem, o povo de Deus recebe. Poder, 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 poder. Anasicandoremia. Aleluia, 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 aleluia. O meu Deus vai onde eu não posso ir. O meu Deus toca onde eu não posso tocar. O meu Deus faz o que eu não posso fazer. Paulo está dizendo o que esses crentes precisam para manter a posição, o que esses crentes precisam para manter a fé, o que esses crentes precisam para continuar fazendo a obra, o que esses crentes precisam para continuar testemunhando a Cristo, o que esses crentes precisam para esperar a vinda do Senhor é ser corroborado com poder. Poder, 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 aleluia, até você se tornar uma fortaleza na presença de Deus. É por isso que eu digo, irmão, você pode, hoje, nós temos melhorado no contexto geral, muito no conhecimento da palavra. Antigamente não se tinha o conhecimento que se tem hoje. Escute o que eu vou falar, não tinha. Antigamente os irmãos, o discípulo, cheio de glória, os irmãos eram simples de tudo, simples de tudo. Jesus é bom. Ele começava pregando em Malaquias, terminava lá na mulher do fluxo de sangue. Mas você pode ver que era um povo que não saía nunca da presença. Nunca saía da presença. Sabe qual que é o segredo aqui? Deixa eu te falar. Eles entravam no culto, sabe para quê? Não era para buscar a chave de casa, chave de carro. Sabe para que aqueles crentes entravam no culto? Deus, eu quero poder, me enche, eu quero te conhecer, eu quero mais da tua presença, eu quero mais da tua presença. Aleluia. Nós melhoramos, mas muito, e graças a Deus por isso que houve uma melhora, né? Um crescimento no conhecimento. Mas o que está faltando é as pessoas buscar o poder de Deus. Como já dizia minha mamãezinha que está aqui, saco vazio não para em pé não, filho. Cadê aí o poder de Deus agora? É isso que a gente está precisando. A resposta para o que você veio buscar é isso, é ser corroborado com poder. Aonde? Do lado de fora? Não, é ser tocado no mais íntimo do seu ser. Agora imagine o Espírito Santo. Ele vai lá no teu espírito, imagine só, presta atenção. É por isso, olha lá, é por isso que a pombinha, olha lá, na arca de Noé, aonde que ela entrou? Por onde que ela entrou? Pela janela. A janela fala do quê? Do espírito. Aí veio, ó, presta atenção, tá aqui, ó, espírito, para você entender, alma e corpo. E tinha 3 compartimentos. Agora presta atenção, quando a pombinha entrou
lá, que representa entrar no Espírito. Ela entrou com o que lá dentro? Raminho de oliveira. Raminho de oliveira fala do quê? De unção, poder. Agora eu digo, quando ele entrou no Espírito, a notícia que estava bom só ficou no primeiro departamento? Quando a pombinha entrou lá na parte de cima, ou seja, toda a arca ficou sabendo, Deus visitou o seu povo, Não entendi. Quando Deus manifesta poder no teu espírito, aleluia, todo o teu homem interior, o teu psicológico, o teu emocional, até o teu corpo fica sabendo e se alegra. Aí aquela doença sem vergonha que está terrível de sair, aquela doença fala, não aguento ficar mais aqui, tem tanta força aqui, tem tanto poder aqui que eu não vou. Aí aquela depressão nojenta, é nojento esse negócio, hein? Aí ela lá estava insistindo, querendo te deixar até mudar o teu semblante, fazer o teu semblante caído, triste. Ela fala, esse crente está recebendo tanto poder, ele está recebendo tanta força que não tem mais como ficar aqui não. Aí o que a depressão faz, a ansiedade faz, os problemas psicológicos faz? Ora. Por quê? Porque agora você está corroborado, é diferente. Vamos encerrar. Aleluia. Então qual que vai ser a nossa meta agora quando se reunir para cultuar e adorar a Deus? É ser cheio de poder. Pronto. Deus quer que cada vez que a sua igreja se reúne para adorar o nome dele, para cultuar ele quer manifestar um Pentecoste em nosso meio. Todas as vezes. Agora veja só, o cristão regenerado precisa ser fortalecido pelo poder do Espírito Santo, e assim ele vai passar a mortificar a sua carne, que é fraca. A nossa carne é fraca. Enquanto nós estivermos aqui nesse corpo, ainda a gente tem tendência, pode ser que a gente é a nova natureza, mas se você não alimentar o teu espírito, não ficar forte, ou seja, a sua carne vai ganhar espaço, aí você vai acabar caindo, vai acabar falhando, e não vai conseguir fazer o quê? A vontade do seu Deus, do seu Criador. Agora você entende que um crente forte é diferente? Quando eu falo de crente forte, eu falo de alguém que está fortificado, entende? Porque em si ninguém é forte, mas Deus manifesta o seu poder. Aí vem o Espírito Santo e vai lá e faz. Eu estou vendo aqui, sabe, o interior assim, não sei explicar, mas é um negócio tremendo. E aí o Espírito Santo faz uma obra lá. E aí, é por isso que diz o dinamis, poder vem de dinamite. Você viu quando explode a dinamite? É isso que está acontecendo no nosso interior, é uma explosão de Deus. Aleluia. É forte isso aqui, viu, gente? E agora esse cristão, precisa então, o cristão regenerado, volto a dizer, precisa ser fortalecido pelo poder do Espírito e assim mortificar a carne porque é fraca. Agora encerrando, em Romanos 7:22, olha o que Paulo fala. Que coisa linda. Paulo diz isso aqui, porque segundo o homem, o negócio é profundo, tenho prazer na lei de Deus. Prazer aqui significa alegrar-se com. Então, ou seja, é ter prazer em fazer a vontade de Deus. Aqui ele está querendo dizer o quê? A vontade do homem carnal é o quê? Ele tem vontade de orar? Ele tem vontade de fazer a vontade de Deus? Só que quando eu recebo o poder, entende? Aí eu estou cheio de poder, poderoso em Deus, é claro. E aí o que acontece? Eu vou passar a ter prazer em cumprir a vontade de Deus, em fazer a vontade de Deus. Eu vou me deleitar na lei do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Então a minha oração, como de Paulo aqui nessa noite, sabe qual que é? Que Deus derrame um dilúvio de poder e fortalecimento espiritual aqui sobre nós. Que você receba o toque do Deus Todo-Poderoso. Que o Cristo vivo, que sabe onde está a tua dor, que sabe onde está a tua necessidade, toque no teu íntimo aí, e te enche, te revigore,
Recebe essa palavra, aceite essa palavra, não deixe o inimigo roubar esta palavra, porque a palavra é poder de Deus. Amém? Pode aplaudir Jesus.